Nessa noite, a gente dá uma pausa no Salmo 119, como foi combinado, os pregadores do início do ano, e eu escolhi o Salmo 47, para nós meditarmos nessa noite. Então, peço que os irmãos abram lá, vamos fazer a exposição desse Salmo. Salmo 47, nós vamos fazer a leitura então desse salmo e depois a exposição. Vamos dizer assim, Salmo 47, a partir do versículo 1. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Bom, estão a leitura então aqui do Salmo 47, e para quem tem aí a tradução NVI, está colocado aí que ele é um Salmo dos Coraitas. Mas tem alguns estudiosos que acreditam que esse salmo foi escrito por Davi, não temos a certeza sobre isso. Então nós temos essas duas possibilidades, ou Davi ou os Coraitas, que são os filhos de Coré, que eram levitas, eles trabalhavam ali no templo. O tema desse salmo, ele é a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Este salmo, ele é o que nós chamamos de um salmo real, em que Deus ele é apresentado como o grande Rei que reina e governa toda a terra. Então este é um salmo de entronização que celebra o reinado universal de Deus. Nós temos algumas palavras-chave nesse salmo, que fala muito desse reinado de Deus sobre todo o mundo. Nós temos, por exemplo, a palavra povo, ou povos, 3 vezes nesse salmo. Nós temos a palavra nações, 3 vezes nesse salmo. Nós temos a palavra terra, uma vez. Nós temos a expressão toda a terra, 2 vezes nesse salmo. E nós temos a palavra rei, 3 vezes. Então tudo isso mostra para nós que esse é um salmo real, que denota o governo de Deus sobre as nações, Deus como esse grande rei. Ao longo de todo esse salmo, nós somos convidados a louvar e a celebrar a Deus como esse grande rei que governa sobre toda a terra. E nós vamos ver ao longo desse salmo que a ideia é que o salmo ele fala sobre Deus como esse grande rei, no sentido de que a nação de Israel ela triunfou sobre vários povos, e ao mesmo tempo esse salmo ele olha para o futuro, ele é um salmo profético em que olha para o reinado completo e final de Cristo sobre tudo e sobre todos. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Batam palmas,
vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Batam palmas, aclamem a Deus. Outras traduções trazem celebrai a Deus. Champlin é um grande estudioso, ele diz que os reis iniciavam o seu ofício monárquico com grandes espetáculos de clamores, louvores e hinos entoados. As trombetas e flautas eram tocadas e os homens batiam palmas. Então isso explica para nós aqui esse cenário do versículo 1, né, de bater palmas, aclamar a Deus, celebrar a Deus, né, que era isso que era feito quando um rei chegava para reinar. Agora o versículo 2 vai explicar para nós, né, o motivo disso, né, de bater palmas, aclamar a Deus. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Então isso agora explica, né, essa expressão pois, né, ou a ACF traz, por exemplo, porquê, né, aqui introduz o motivo, né, para celebrar a Deus, para bater palmas, para aclamar a Deus. Por quê? Porque Ele é o grande Rei sobre toda a terra, é o maior Rei de todos, Ele é o verdadeiro governante sobre toda a criação. Calvino vai dizer, né, que aqui nós temos uma profecia que se aplica ao reino de Cristo, né? Nós vamos depois entender isso melhor, mas fazendo uma leitura cristã desse salmo, né, nós entendemos que essa profecia, né, do governo de Deus sobre toda a terra, ela vai se cumprir na figura de Cristo. Versículo 3 agora fala que Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés. Então Deus fala aqui que Ele subjugou as nações, né? Para que nós estamos no contexto do Antigo Testamento, né? Então aqui está se referindo à nação de Israel, que Deus subjugou os povos naquele momento, né? Como diz aqui, subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés. Então quando Deus ele escolhe Israel para ser a sua herança, Ele vai confirmar as suas promessas em levar esse povo até a terra prometida. Nós vamos ver que estava contida essa promessa lá no pacto que Deus fez com Abraão. Então Deus ele é esse grande rei vitorioso, né, que conquista várias vitórias militares em favor de Israel, começando com a vitória sobre os egípcios na travessia do Mar Vermelho. E ao longo da história, né, Israel ele foi capaz de conquistar terras, de tornar-se uma verdadeira nação e cumprir diversas provisões do pacto abraâmico. Em Gênesis 15, 18, diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Então, Abraão ele é o grande pai da nação de Israel. Então Deus já havia prometido lá em Gênesis 15 a terra prometida para Abraão. Então Deus falando que Deus daria essa terra aos seus descendentes, né, que seria então a nação de Israel. Então, voltando aqui para o nosso Salmo 47, versículo 3, fala que Deus subjugou as nações. É interessante, né, porque a tradução ACF, por exemplo, vai trazer esse verbo para o futuro, de que Deus subjugará as nações. Então, nós temos algumas traduções trazendo no futuro a ideia. Agora, por que isso acontece? Porque na NVI nós temos no passado, subjugou, enquanto na CF nós estamos fazendo subjugará.
Bom, o que acontece aqui, né, é que a língua hebraica ela é um pouco diferente, né, da nossa língua. Nós temos aqui, né, o que nós chamamos de a forma do imperfeito, né, ou do inacabado. Ele não indica um tempo exatamente igual ao nosso futuro, né? Ele expressa uma ação que é contínua, que é habitual e que ainda ela não se concretizou totalmente. Então, por isso dessa dificuldade de tradução, né? Porque é uma ação que está em progresso, está continuando. Então, as traduções que optam pelo passado, elas vão entender que o salmista está falando mais das ações passadas de Deus, em que ele demonstra o seu poder subjugando as nações ao seu povo escolhido, né? Então as traduções que trazem do passado vão interpretar dessa forma, né? Está falando aqui das ações de Deus com a nação de Israel, as vitórias que Deus conquistou em favor da nação de Israel. Agora outras traduções, né, que trazem no futuro subjugará, elas vão entender, né, que o Salmo ele expressa uma confiança de que Deus ele continuará a exercer o seu domínio sobre as nações no futuro. Então, como é esse tempo contínuo, quer dizer, né, que Deus ele foi vitorioso, ele venceu as nações no Antigo Testamento, e Deus ele vai continuar fazendo isso ao longo da história. Essa é a minha interpretação favorita. Se eu tivesse que escolher entre as duas aqui, né, eu preferiria a ideia mais do futuro como algo que ainda continua. Por quê? Porque a evidência histórica é de que isso realmente aconteceu, né? Deus ele subjugou várias nações, conquistou várias vitórias para a nação de Israel. Mas também o Novo Testamento ele mostra para nós que um dia Jesus ele vai subjugar todas as nações vão estar um dia sob o domínio e o reinado de Cristo. Filipenses 2, começando no versículo 9, nos diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus, através de Cristo, subjugará a todos, né? E um dia toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então Jesus subjugará os povos de uma maneira definitiva. Agora no Salmo, voltando para o nosso Salmo 47, versículo 4. Versículo 4: escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Então a nossa herança, né, aqui no contexto se refere à conquista da terra prometida por Israel no Antigo Testamento. E lá em Deuteronômio 7, se os irmãos puderem abrir, Deuteronômio capítulo 7, Moisés vai explicar para o povo que é só por meio da graça de Deus que os israelitas tomariam posse da terra prometida. Olha lá comigo Deuteronômio 7, a partir do versículo 1, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Percebe que o Salmo está falando justamente disso, né? Deus
governando sobre as nações e dando vitória ao seu povo. Então ele expulsará diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e nem tenham piedade delas. E aí, só pulando um pouco mais para frente, no versículo 6, ele diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Percebam nesse texto que é Deus que escolhe a nação de Israel, e agora Deus vai dar a terra para eles, que foi prometida lá para Abraão, de que Deus daria aquela terra para os seus descendentes. Por isso que o Salmo 47:4 fala que Deus escolheu para si a nossa herança, o orgulho de Jacó. E aqui a maioria dos intérpretes entende o orgulho de Jacó como sendo realmente a terra prometida que Deus deu ao seu povo, derrotando ali as nações que ocupavam aquele lugar. Então Deus escolheu a sua herança, o orgulho de Jacó, a quem ele amou. Então o foco da aliança de Deus com Israel, de eleger esse povo, de conquistar os seus inimigos e colocar eles na terra prometida, isso não nega o quadro maior que envolve a promessa de Abraão, que foi dada a Abraão, que envolve todas as nações esboçadas nessa aliança. Claro que Deus tinha aqui um propósito original, de conquistar as nações para Israel, para que eles ocupassem a terra prometida. Mas tem algo muito maior acontecendo aqui. Se a gente for lá para Gênesis 12, versículos 1 até versículo 3, olha o que diz, Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, no pacto do Abraão, Deus está falando que ia fazer de Abraão e de seus descendentes uma grande nação, mas não ia parar por aí. Essa nação seria vitoriosa através da história. Mas o versículo 3 nos diz que por meio da descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Isso, nós entendemos no Novo Testamento que essa bênção para todos os povos
é a vinda de Jesus, né? É o descendente de Abraão, né? Que agora alcança todas as nações com o Evangelho. Então nós temos aqui no Salmo 47, né, falando um pouco mais especificamente de Deus como grande vitorioso em favor da nação de Israel. Mas conforme nós vamos ver ao longo do Salmo, essa grande bênção também, agora ela chega a todos os povos, e o domínio e o reinado de Deus vai acontecendo na história ao longo do tempo. Versículo 5, agora do Salmo, fala que Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Então Deus subiu, nos diz no início do versículo, que é uma descrição de Deus sendo entronizado. Não era Deus se tornando rei de Israel pela primeira vez. Deus tem sido rei desde toda a eternidade. Mas após a vitória, a sua realeza ela é celebrada mais uma vez. E aqui um teólogo chamado Derek Kidner, ele entende o versículo 5 como uma alusão a 2 Samuel 6,15, né, que ele vai dar uma explicação técnica aqui, né, de que essas expressões, gritos de alegria e som de trombetas, está no original igualzinho lá em 2 Samuel 6,15, quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém. Os irmãos não precisam abrir lá, mas eu leio aqui rapidamente. 2 Samuel 6,15 nos diz assim: enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então no original ele está muito parecido com o que diz aqui esse salmo, né? Então provavelmente é uma alusão a esse momento, né, da arca sendo trazida, e uma grande alegria por causa disso, né? Porque a arca ela simbolizava a presença visível de Deus no meio do povo. Então aqui, né, nesse versículo 5, né, quando fala que Deus subiu em meio aos gritos de alegria e som de trombetas, né, aqui retrata a ascensão de Deus ao seu trono, né, e provavelmente tem uma alusão a quando Davi traz a arca para Jerusalém. Agora o versículo 6 diz assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Então aqui, né, ofereçam música e cantem louvores, isso é repetido 2 vezes. Se você tem, por exemplo, a ACF, ela vai falar cantai louvores 4 vezes. Então aqui é um convite enfático para que Deus seja louvado através da música, né? Por quê? Como nos diz o Salmo, ele é esse grande rei vitorioso, né, que governa todo o mundo. O versículo 7 vai dizer: cantem, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Então por que aqui há esse chamado, né, tão enfático para louvar a Deus, né? Porque ele é o rei de toda a terra, que é a mesma coisa que ele disse lá nos versículos 1 e 2, né, que ele fala: batam palmas, aclamem a Deus. E no versículo 2 vai dizer: pois Deus, o Senhor Altíssimo, ele é o grande rei sobre toda a terra. Então são 2 paralelismos aqui, né? Versículos 1 e 2, depois versículos 6 e 7, né? Louvem a Deus, cantem louvores, né? Por quê? Porque ele é esse grande rei sobre toda a terra. Agora no versículo 7, né, a segunda parte do versículo 7 vai dizer assim: cantem louvores com harmonia e arte.
E aqui também tem uma grande divergência nas traduções, né? Aqui na NVI traz harmonia e arte. A ACF vai trazer cantai louvores com inteligência, e a Almeida do século XXI vai dizer cantai louvores com conhecimento. Tá? E agora eu vou tentar explicar, né, por que tem essa divergência, né, uma expressão complexa, né, da gente traduzir, mas vocês vão entender, né, por quê. Então, alguns vão trazer, né, louvai com harmonia e arte, louvai com inteligência, ou louvai com conhecimento. O termo original aqui, né, no hebraico é a palavra maskil, né, que vem do verbo sakal, que significa ser prudente, ser sábio, entender, compreender, agir com discernimento ou inteligência. Pela definição do termo, né, aqui parece mais que a ideia, né, se refere mais a um louvor com inteligência, né, com conhecimento, né, que é o que traz a ACF e a Almeida do século XXI, por exemplo. A NVI, ela vai trazer, né, louvar com harmonia e arte. E a ideia aqui, né, a interpretação dos tradutores da NVI é que o louvor ele deve ser feito com habilidade, ele precisa ser esteticamente agradável. Né? Aqui está falando mais do sentido da música, né, como essa arte, né, como algo artístico, né, bem executado, bem trabalhado. Agora, as outras traduções, né, que trazem, por exemplo, inteligência, louvar com inteligência, com conhecimento, seria uma tradução mais literal do termo. E essa é o sentido mais provável mesmo, né? A maioria dos estudiosos vão estar mais nesse lado, né, de louvar com inteligência, com conhecimento. Então essa interpretação mais literal, ela diz para nós que o louvor genuíno, ele não é um louvor meramente superficial, né, ou meramente emocional. É um louvor que reflete uma compreensão profunda daquilo que está sendo cantado. Não é um cântico sem sentido, mas é um louvor que vem do coração de uma mente que compreende a grandeza e a soberania de Deus. Então esse é o sentido mais provável. Então a NVI ela foi mais para o lado, né, de louvar de uma forma artística, né, enquanto que as outras traduções foram mais no sentido de um louvor inteligente, né, que a mente está envolvida. Claro que a busca por harmonia, né, por excelência, habilidade musical é importante, mas isso não é o mais importante no louvor. O mais importante é a compreensão e o discernimento por trás do louvor. Olha comigo, né, lá em 1 Coríntios 14, versículo 15, Paulo ele vai ecoar esse princípio aqui, lá em 1 Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15, diz o seguinte: então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então Paulo ele está ecoando, muito provavelmente, o mesmo princípio de Salmo 47, né, de louvar a Deus com entendimento. Aqui Paulo ele está falando da inteligibilidade na adoração, né, de que o louvor ele deve ser inteligível. Nós temos que estar sabendo exatamente aquilo que nós estamos cantando. Então ele quer que as pessoas entendam o que está sendo falado ou o que está sendo cantado
para que haja edificação. Aqui no contexto de 1 Coríntios 14, que Paulo está falando dos dons, ele está falando que tudo que acontece na comunidade cristã precisa ser feito para a edificação. No versículo 12, por exemplo, ele fala assim, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. E como que nós vamos produzir edificação na igreja? Com aquilo que é inteligível. Até ele dá um exemplo aqui nesse contexto das línguas, que se alguém fala em língua, mas não é traduzido, ele fala que o Espírito é edificado, mas as outras pessoas não são edificadas, porque a edificação ela está na inteligibilidade, está no discernimento, está na compreensão daquilo que está sendo falado. Por isso que Paulo fala que nós precisamos cantar com o Espírito, mas também com entendimento, porque é com entendimento que nós vamos ter edificação, não tem como. Então, se a gente for voltar lá para o Salmo 47, mais uma vez, eu acredito que a melhor tradução seja como traz a ACF e a Almeida, no século XXI, que fala para cantar louvores com entendimento, ou com discernimento, com inteligência. E assim, só abrindo parênteses, é muito importante isso, que seja um critério para nós o louvor inteligível, o louvor que expressa verdades profundas, que expressa uma compreensão da grandeza e da soberania de Deus, e que seja inteligível para todos nós, porque é assim, como Paulo diz, que nós vamos produzir edificação. Uma coisa sem sentido, uma coisa tola, uma coisa vaga, não produz edificação. Ela precisa ser inteligível, precisa haver entendimento. Isso é muito interessante, que o Isaac Watts é um grande compositor do passado, de hinos. Uma das grandes críticas que ele fazia na sua época era que as músicas eram extremamente complexas, e que as pessoas cantavam, mas não sabiam o que estavam cantando. Então ele foi conduzido por Deus, ele escreveu centenas de hinos, e a preocupação dele era colocar verdades teológicas profundas, mas de uma forma que todas as pessoas pudessem entender o que estava sendo cantado. Bem interessante, o Isaac Watts, essa figura aí do passado, grande escritor de hinos, tinha essa preocupação, para que o louvor ele fosse inteligível e que edificasse a igreja. E eu gosto de uma citação do Adam Clarke, sobre esse versículo, que vai nessa mesma linha. Ele diz o seguinte: compreendei o que estáis cantando, senti o que estáis entendendo, permiti que o cântico vos forneça instrução. Vai nessa direção, de tudo que nós falamos. Compreender o que está sendo cantado, sentir aquilo que nós estamos entendendo, e as grandes verdades contidas ali no louvor, e permitir que o cântico vos forneça instrução, com que isso seja um critério para nós, na questão da adoração, a edificação que vem através de algo ser feito com entendimento. Versículo 8 agora volta a dizer, sobre esse reinado de Deus. Versículo 8: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Então Deus reina sobre as nações. Bom, Calvino ele vai dizer, que lá no Velho Testamento, quando Deus alcançou as vitórias em favor da nação de Israel, que ali nós temos algumas fagulhas da grandeza de Deus e do reinado de Deus. Mas ele fala, que aqui
nesse versículo 8, nós temos uma profecia, né? Um versículo profético em que isso vai acontecer um dia sobre o reinado de Cristo, né? De que Cristo ele vai reinar completamente sobre todas as nações, né? Por quê? Porque naquela época em que foi escrito o Salmo, a nação de Israel tinha conquistado muitas vitórias, mas aqueles povos que foram subjugados, eles menosprezavam a verdadeira religião, e eles ansiavam ver a extinção da nação de Israel, né? Então Calvino vai dizer o seguinte, né, que para a gente encontrar o cumprimento completo dessa profecia, precisamos nos voltar para Cristo, né, que é aquela tese que eu coloquei no começo, né, de que esse subjugar das nações, ela aconteceu parcialmente com a nação de Israel, e Deus vai continuar subjugando as nações até um dia em que tudo vai ser subjugado debaixo dos pés de Cristo. Versículo 9 agora diz assim: o soberano das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, Ele é soberanamente exaltado. Então, soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, né? Isso aqui está olhando para o futuro, né? Porque isso não aconteceu totalmente naquele momento, né? Mas vai acontecer, né? Quando Cristo voltar no dia, né? Isso aqui vai ser cumprido literalmente. Aqui na tradução NVI, na segunda parte do versículo, fala: os governantes da terra pertencem a Deus. A ACF e a ARA, por exemplo, vai trazer escudos. Os escudos da terra pertencem a Deus. E aqui, novamente, né, uma questão de tradução. A NVI, ela optou por governantes, apesar de que o termo que aparece, de fato, é escudos, tá? No original, esse é o termo que está lá. Os escudos da terra pertencem a Deus. O que eles fizeram aqui, né? Possivelmente, né? Eles provavelmente entenderam o versículo como um paralelismo, né? Os soberanos da terra se juntam ao povo de Deus de Abraão, depois falam os governantes da terra. Então eles acham que eles foram por essa interpretação mais não tão literal, né? Como se fosse, assim, provavelmente aqui, se ele falou soberanos, né? E provavelmente então paralelismo, então governantes, né? Seria um termo paralelo a soberanos, né? Eles foram por esse lado, entendendo o seguinte, né? Os soberanos da terra se juntam ao povo de Deus de Abraão, e eles pertencem a Deus, né? Foram por essa linha de interpretação. Agora, o termo exatamente não é governantes, no original, literalmente não é governantes, é escudos, tá? Literalmente seria: os escudos da terra pertencem a Deus. Só que fica muito estranho, né? Como assim, né? Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, e depois os escudos da terra pertencem a Deus. Foi um pouco esquisito, né? O que tem a ver, né? Eu acho que é uma explicação interessante do Champlin, né? Que é um grande teólogo. Não faz pouco tempo que ele morreu, né? E ele ofereceu uma explicação interessante, né? Porque ele defende que tem que ser traduzido como escudos mesmo. Ele diz o seguinte: que os povos derrotados desfizeram-se de seus escudos, eles não tinham mais necessidades deles, a guerra havia acabado. Aqui ele está falando naquele contexto, né, de Deus como o grande vitorioso sobre as nações. A guerra havia acabado, e então, quando a paz se completou e se tornou firme, até mesmo os vitoriosos lançaram os escudos por terra. A guerra tinha acabado, e todos aqueles escudos tornaram-se propriedade de Deus, o Rei vitorioso. Então a interpretação, né, para esses escudos, né, para quem defende
essa tradução seria isso, né? Que Deus, como esse grande rei, esse grande conquistador, né, ele vai subjugar as nações, não vai ter mais guerra, né? Os escudos vão ser todos jogados por terra. Então, por isso que seria nesse sentido, né, que os escudos pertencem a Deus, que agora a paz vai reinar totalmente. Bom, quanto a essa tradução, eu fiquei muito dividido, né? Eu não sei se traduz como governantes ou como escudos, mas de qualquer forma, né, acho que eu consegui explicar para vocês as duas vertentes aqui, tá? Mas o que eu acho interessante nesse versículo 9 é que ele fala que os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão. Isso daqui, mais uma vez, é uma profecia, né? É uma profecia que está contida lá naquele versículo que nós lemos lá de Gênesis, né? Gênesis 12, a promessa abraâmica de que por meio de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. E aqui no Salmo vai dizer que agora as nações estão se unindo ao povo do Deus de Abraão. Ou seja, é a consumação final da promessa que Deus fez a Abraão. Então Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, mas não só isso, né, de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E isso, né, Deus fez definitivamente por meio de Cristo. Então, por isso, né, que um dia vai acontecer isso, né, as nações vão se unir ao povo do Deus de Abraão e Cristo vai reinar soberanamente. O Champlin diz assim, né, que este salmo deveria ser entendido como um retrato profético do reino vindouro de Deus, manifestações estas que já estavam sendo desfrutadas por Israel. Neste salmo, o salmista convoca todos os povos da terra para homenagear o santo monarca de Israel, quando ele assumir o seu reinado sobre todos os povos. Calvino vai nos dizer também o seguinte, né, que aquilo que é afirmado no Salmo 47 se aplica mais apropriadamente à manifestação da glória que por fim resplandeceu na pessoa de Cristo. Cristo um dia cumprirá por completo todas as verdades deste salmo. Um dia ele será exaltado, ele será entronizado. Um dia o seu reino será completo e definitivo sobre tudo e sobre todos. Essa é a leitura cristã que nós fazemos do Salmo. No Antigo Testamento, Deus ele foi um grande soberano ali, né, que venceu as batalhas em favor do seu povo e estabeleceu eles naquela terra que havia sido prometida lá atrás para Abraão. E agora, né, a partir de Cristo, nós entendemos que esse reinado completo de Deus, ele vai acontecer, todas as nações serão reunidas ao povo o povo da promessa, e Cristo vai exercer um reinado completo e final sobre tudo, sobre todos. E aí eu volto lá naquele versículo de Filipenses 2, né, de que ao nome de Jesus, um dia, todo joelho se dobrará, os que estão no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, um dia, Cristo vai reinar de maneira definitiva sobre todas as nações. E só para a gente finalizar, eu queria trazer duas grandes lições desse salmo, que exalta, né, a Deus, como esse grande rei, né, que governa todas as nações, né, que é o rei vitorioso. A primeira lição
para que nós tenhamos confiança na soberania de Deus. A soberania de Deus, ela foi destacada para nós no Salmo 47, né, como esse grande rei que governa as nações. Em um mundo totalmente conturbado, saber que Deus governa as nações, os eventos e todo o futuro nos dá confiança plena. Conforme nos diz no versículo 2, Deus, ele é o grande rei sobre toda a terra, que subjugou os povos, escolheu um povo, escolheu uma herança para esse povo, demonstrando dessa forma a sua soberania absoluta e o cumprimento das promessas dadas a Abraão. Essa verdade da soberania absoluta de Deus nos leva a ter certeza de que os propósitos e os planos de Deus nunca falham. Dessa forma, então, nós podemos louvá-lo, como nos diz aqui no Salmo, né? Aclamar a Deus, né? Louvar, cantar louvores a Ele, pois Deus, ele está no controle de tudo. Ele é esse grande rei sobre toda a terra, sobre todas as nações. Então essa é a primeira lição que eu enxergo nesse salmo, né? Que nós possamos ter confiança nessa soberania de Deus, de que tudo vai cooperar para o bem, para o nosso bem, né? E que Deus vai cumprir todos os seus propósitos ao pé da letra. E a segunda lição é que nós precisamos ter esperança na vitória final do Evangelho. O Evangelho, no final, ele vai triunfar. Cristo um dia vai reinar sobre todas as nações de maneira definitiva. Os escudos, como diz o Salmo lá, os escudos da terra um dia vão ficar no chão. Guerras de todas as formas vão acabar, porque, como nos diz o Salmo, os escudos da terra pertencem a Deus. Então a vitória final do Evangelho, personificada no reinado de Cristo, é a fonte da nossa esperança. O Salmo 47 aponta profeticamente para o dia em que todo joelho se dobrará diante de Jesus. As nações da terra celebrarão um dia a consumação final do plano divino, em que a paz reinará e Cristo receberá toda a glória. E é essa esperança gloriosa que nos sustenta e nos motiva a viver cada dia mais para a glória de Deus. O Evangelho vai triunfar no final, então isso é motivo de esperança para nós no momento presente. Eu queria terminar com uma citação, um comentário dos professores do seminário de Dallas, que diz o seguinte: para aqueles que creem em Deus, a confiança de que as verdades desses salmos serão cumpridas traz conforto e encorajamento durante tempos difíceis. Então são grandes verdades que nós temos nesse salmo, como nos diz aqui, nós temos essa esperança de que tudo vai ser cumprido. Então isso vai trazer para nós conforto e encorajamento em tempos difíceis. Então em breve tudo vai acabar. Cristo, ele vai reinar sobre tudo, sobre todos. Não haverá mais guerras, os escudos vão todos cair por terra. Cristo vai reinar e nós vamos ter um reinado de completa paz. Eu queria terminar com Apocalipse 21, versículos 3 e 4, que já está olhando bem lá no futuro, no estabelecimento da nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículos 3 e 4,
E nós já terminamos com esse versículo. Apocalipse 21, versículo 3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Dentro do Salmo falou de povos, de nações. Então eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então é isso, nós tenhamos esperança nessa vitória final do Evangelho. Deus abençoe os irmãos.